Bom dia, adentramos agora no capítulo 1, seção 2, que trata das definições que nós vamos usar ao longo da parte de licitações e de contratos dentro da 86693. Essencialmente, o artigo 6º do nosso Estatuto de Licitações e Contratos. Vamos aqui, então, de pronto, iniciando aqui a nossa seção 2, das definições, artigo 6º, iniciando a leitura. Para os fins desta lei, considera-se 1. Obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Vejam só, então, um conceito para os nossos objetivos bem tranquilo de obra. Então, considera-se assim toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, podendo qualquer uma dessas 5 atividades se dar de forma direta ou de forma indireta. São 2 definições que a gente ainda vai analisar dentro do artigo 6º. Na sequência, a lei define o que ela entende por serviço. Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. E aí vejam só, pessoal, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Vejam só, por essa expressão tais como, que eu destaquei aqui, nós podemos concluir que a lista de atividades que a lei elenca dentro do conceito de serviços caracteriza-se como um rol do tipo exemplificativo. Ou seja, se eu estiver tratando apenas do contexto de definição de certa atividade como obra ou serviço, se a atividade em questão não se enquadrar exatamente dentro de uma dessas 5 atividades do conceito de obra, eu me valho da expressão tais como, enquadro a atividade em questão como serviço. Seguindo aqui, outro conceito muito tranquilo. 3. Compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Então, muito tranquilo, né, pessoal, o conceito de compra. A gente tem mais coisa, na verdade, para falar de compra, assim como de serviço, mas dentro do artigo 6º aqui eu vou me limitar ao que está nele disposto. Nós temos uma seção ainda dentro do capítulo 1 da lei, que trata apenas de compra. Bom, o conceito em si é muito tranquilo, né, pessoal? É toda aquisição, cuidado, pessoal, remunerada de bens, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Na verdade, nós temos 3 formas de compra que originam o chamado contrato, olhem outra expressão, de fornecimento. É o fornecimento em que eu tenho a entrega total do objeto em uma só vez. É o fornecimento parcelado, em que a entrega do objeto se dá em várias vezes. E ainda, como nós vamos ver na sequência da lei, eu tenho fornecimento do tipo contínuo, em que há a entrega periódica do bem dentro do período determinado no contrato. Por exemplo, se a administração resolveu adquirir 1.000 unidades, 1.200 unidades de certo bem, e ficar definido no edital de licitação e a partir daí no contrato, que isso aí se dará, a entrega será total, logo após a celebração do contrato, eu vou me enquadrar aqui. É o fornecimento integral em que a entrega total é feita uma só vez. Se no contrato, por exemplo, disser que a entrega dessas 1.200 unidades se dará em 4 parcelas de 300 unidades cada uma, eu vou ter o fornecimento parcelado. É a parte final do dispositivo. Mas eu posso ter também o fornecimento contínuo. Nós vamos analisar mais à frente na lei que o prazo dos contratos é de até 12 meses. É o período respectivo à vigência do crédito orçamentário. Pois bem, se essa entrega for desmembrada em 12 parcelas de 100, ou seja, a cada mês do ano eu vou ter entrega de 100 unidades desse total de 1.200,
eu vou ter o que nós chamamos de fornecimento contínuo. Dando sequência aqui, item 4, inciso 4, alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Então vejam bem, pessoal, alienação é gênero. E dentro desse gênero eu tenho diversas modalidades. Isso a gente vai analisar com mais calma a partir do artigo 17. Então alienação é só isso, pessoal. Toda transferência de domínio de bens a terceiros. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a lei fala em compra, esse tipo de pegadinha que nós temos que cuidar nas questões literais. Olhem só. Compra é toda aquisição, ou seja, a administração adquirindo mediante certo pagamento em espécie, mediante certa remuneração. Em síntese, é o que está aqui. Compra é toda aquisição remunerada. Veja que o inciso 4 não fala em remuneração. Pode haver remuneração quando é a administração que está transferindo o domínio, a propriedade de certo bem a terceiro? Claro. E o mais usual é que haja, efetivamente, a remuneração. Aí eu vou estar perante uma situação de venda. A administração transfere a propriedade do bem a terceiro e, em contrapartida, recebe certo valor em dinheiro. Mas eu posso não ter remuneração nenhuma. A administração pode transferir um bem a terceiro a título de doação. Então, muito cuidado, pessoal, numa questão literal. Por exemplo, dizendo, alienação é toda transferência remunerada de domínio de bens a terceiros. Errado. Porque o conceito da lei abrange não só a transferência remunerada, é a nossa venda, como a transferência não remunerada, a doação. Além disso, eu tenho aqui a nossa velha troca, que juridicamente nós chamamos de permuta. Vejam só, não são essas as únicas hipóteses de alienação. A gente vai ver outras dentro do artigo 17, mas são as mais usuais. O que eu quero destacar aqui são dois aspectos. O primeiro, que a gente já salientou, que existe alienação não remunerada. E depois, que a alienação é um gênero que compreende várias modalidades, como eu já destaquei, tratadas a partir do artigo 17 da lei. Dando sequência, inciso 5, obras, serviços e compras de grande vulto. Bastante cuidado aqui com essa expressão. Obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Pois bem, aí eu coloquei em destaque aqui, valor a que se refere o dispositivo é a bagatela de 37 milhões e 500 mil reais. Então, obras, serviços e compras de grande vulto são aquelas cujo valor estimado, cuidado aqui, não precisa ser o valor efetivo, é o valor estimado, aquele com base no qual é feita a licitação. Então, consideram-se assim as obras, serviços e compras cujo valor estimado pela administração é igual ou superior a 37 milhões e 500 mil reais. Nós temos aqui figuras relacionadas à nossa licitação, desculpem, essa figura da obra, serviço e compra de grande vulto. A gente vai ver, quando a gente seguir na análise da lei, que a lei fala de uma figura que é chamada de licitação, só colocar aqui a estrutura, de alta complexidade técnica. Essa figura aqui, a licitação de alta complexidade técnica, para ninguém se perder, pessoal, estou usando aqui a expressão genérica licitação, porque nas questões, em geral, não aparece a expressão obra, serviço e compra de grande vulto, e sim licitação de grande vulto. Aí o conceito já está aqui. Mas tudo bem. Nós temos essa segunda figura aqui, que é a licitação de alta complexidade técnica, que é uma figura não relacionada a valor estimado de contratação.
É uma figura definida no artigo 30, parágrafo 9º da 86693, e a relevância dela é porque quando tiver uma licitação de alta complexidade técnica, poderá haver algum acréscimo nos requisitos de habilitação. Dentro do mesmo contexto, eu tenho ainda o que nós chamamos de licitações, e aqui a expressão é doutrinária, pessoal. Essas duas que eu coloquei para vocês, a licitação de alta complexidade técnica e a de grande vulto, são expressões da própria 86693. Essa expressão aqui é doutrinária, para diferenciar essencialmente a licitação de grande vulto de outra figura, de outra hipótese prevista no artigo 39 da 86693, a doutrina optou por essa expressão. Licitação de imenso vulto. Pois bem, a licitação de imenso vulto é aquela, a gente vai analisar isso com calma, a gente vai olhar aqui, a gente vai proceder à análise do artigo 39, lá nós vamos ver, aqui a expressão simplificada, mas que a grosso modo, eu tenho a licitação de imenso vulto quando uma série de licitações simultâneas ou sucessivas ultrapassa a bagatela, tem seu valor estimado superior a 150 milhões de reais. Então vejam, valor 4 vezes superior à licitação de grande vulto. Nesse caso, o procedimento de licitação, ou seja, quando estiver perante uma licitação de imenso vulto, a fase externa do procedimento não vai se iniciar com a divulgação, a publicação do aviso com resumo do edital. Ela vai se iniciar com uma audiência pública, nos termos do artigo 39 da lei. Então, voltando aqui para nós seguir adiante, a licitação de grande vulto é aquela cujo valor estimado supera 37 milhões e 500 mil reais. A licitação de alta complexidade técnica, prevista no 30, parágrafo 9º, permite que a administração estabeleça requisitos mais rigorosos de habilitação. E a licitação de imenso vulto é aquela cujo valor estimado supera a marca de 150 milhões de reais e que inicia-se no que toca à etapa externa do procedimento, não com a publicação do aviso com resumo do edital, e sim com uma audiência pública regulada no próprio artigo 39. Seguindo aqui, um outro conceito da lei, o nosso seguro-garantia. É o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Vejam só, nós vamos ver isso aqui, já no capítulo 3, na parte de contratos, o artigo 56, ele faculta a administração, faculta, como regra generalíssima, que ela exija a nobre garantia. Pois bem, a garantia do adequado cumprimento das obrigações contratuais. O artigo 56, ele estabelece 3 modalidades de garantia. Uma delas é a definida aqui no dispositivo, o seguro-garantia. Então, depois a gente vai fazer a leitura do artigo 56, bem adiante aqui no curso, junto com o artigo 6º, 6, e nós vamos ver que uma das 3 modalidades referidas no artigo 56 é o seguro-garantia, nos termos conceituados aqui nesse dispositivo. Seguimos aqui, e isso cai muito em prova, pessoal. Não tanto o inciso 7, a execução direta. O inciso 8, que é a execução indireta. Mas vamos aqui na ordem. Execução direta é uma figura raríssima. Raríssima não, mas cada vez mais difícil da gente vislumbrar no dia a dia, principalmente na esfera federal. O que é uma execução direta? É aquela que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Ou seja, tu tem, por exemplo, uma obra. Uma obra a ser feita por certo município. Se o município tem em sua estrutura um quadro de pessoal
e os equipamentos, o maquinário necessário para a execução da obra, ele pode se valer, aí normalmente irá se valer da execução direta. Ou seja, o município, usando seus próprios equipamentos, seu próprio maquinário e seu próprio pessoal, irá executar a obra. Mas o mais comum é que isso não ocorra. Na esfera federal, isso é raríssimo, pela envergadura das obras de caráter nacional. Ali, e na maioria dos entes políticos como um todo, o que prepondera largamente é a execução indireta. O que é a execução indireta? Iniciando aqui, é que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes. Então, pessoal, quando eu tenho a execução indireta, na verdade, para a gente não se perder, vou voltar aqui, na execução indireta, isso já foi objeto de prova, a execução indireta é uma espécie de contrato? Não, de forma nenhuma. Quando eu tenho execução direta, ora, eu tenho a própria administração com seus próprios meios materiais humanos executando o contrato. Então, quando eu tenho execução direta, eu não tenho nenhuma licitação e nenhum contrato. Já que é a própria administração que diretamente está realizando a obra. Quando que eu tenho como regra generalíssima uma licitação e sempre vou ter um contrato? Quando eu tenho uma execução indireta. Então, a execução indireta, o gênero, é simplesmente quando a administração contrata a realização com terceiros. Esses terceiros podem ser particulares, o que é disparadamente o mais comum, mas podem ser, eventualmente, entidades de natureza administrativa pertencentes a outra esfera da administração. De qualquer modo, quando eu tenho um terceiro executando a obra, isso pode ocorrer por 4 regimes, que estão aqui, vamos iniciar aqui a leitura dos 4. A empreitada por preço global. Quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Já vamos ilustrar aqui a matéria. B, empreitada por preço unitário. Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. D, tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, muita atenção aqui, com ou sem fornecimento de materiais. E o último regime, a empreitada integral. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Pois bem, vamos agora diferenciar essas 4 figuras aqui. Eu tenho, inicialmente, a figura mais simples, a tarefa. Dentro dos 4 regimes de execução indireta, a tarefa é o único que pode se dar sem o fornecimento de materiais. As 3 modalidades de empreitada sempre compreende não apenas a execução da obra, mas também o fornecimento de materiais. Então, a tarefa, pessoal, é o regime de execução indireta utilizado para as construções mais singelas. Por exemplo, a construção de um muro para certa entidade administrativa. Isso poderá ser tranquilamente contratado sob regime de tarefa e poderá o contrato abranger, além da execução da obra e o material necessário para tanto, poderá abranger tão só a execução da obra sem o fornecimento de material. Frisando de novo, nos regimes de empreitada, isso não pode acontecer, porque a empreitada envolve tão só, além da execução, envolve também
o fornecimento do material necessário para tanto. Pois bem, vamos aqui, antes da gente ilustrar a diferença, principalmente, entre a empreitada por preço global e a por preço unitário, só me referir rapidamente a esse regime de administração contratada. O que é isso? A remuneração corresponde a um percentual sobre o custo da obra. Foi vetado da lei. Ora, o que era o regime de administração contratada? O veto está aqui, pessoal. É a linha C do inciso 8º. Esse regime, ele realmente dava uma grande margem de risco para a administração. Vejam só, se alguém fosse contratado por esse regime de administração contratada, já que a sua remuneração seria um percentual sobre o custo da obra, qual seria naturalmente o interesse dessa pessoa? Pessoa física ou de uma empresa? Ora, que o custo da obra fosse o máximo possível para que assim, proporcionalmente, a sua remuneração fosse maior. Foi esse o motivo que levou ao veto desse regime pelo então nobre presidente da República. Voltando aqui, vamos estabelecer a diferença entre a empreitada por preço global e a empreitada por preço unitário. Eu coloquei assim, ó, não o valor, mas o critério de determinação do valor. Vamos voltar aqui para os conceitos. Olhem só que, na verdade, não tem nada de difícil. Na empreitada por preço global, se contrata a execução de uma obra ou de um serviço por um preço certo e total. Já na empreitada por preço unitário, se contrata a execução de uma obra ou um serviço por um preço certo de unidades determinadas. Num exemplo bem singelo, aqui. Digamos que a administração queira construir, o seu interesse é um prédio de 3 andares. Tranquilo. Cada andar vai ter, digamos, 15 subdivisões estruturais. Então, eu vou ter aqui dentro de cada andar 15 subdivisões, o mesmo se aplicando para o segundo e para o primeiro andar. Se a administração se valer da empreitada por preço global, vai ser um valor único, compreendendo todo o conjunto da obra. Um valor X, por exemplo, a bagatela de 5 milhões de reais para a construção desse prédio público de 3 andares, cada um com 15 repartições. Mas a administração pode se valer da empreitada por preço unitário. Lembrando que isso aqui é um exemplo bastante simples, só para a gente diferenciar os regimes, aí eu teria um preço determinado para cada unidade de cada andar. Eu teria, por exemplo, 45 preços. Quanto que vai custar essa partezinha do primeiro andar, essa parte, assim por diante. E é isso que eu quis dizer aqui e que cai em prova. A diferença entre os dois regimes não é o valor. O valor aqui, o somatório dessas subdivisões, pode tranquilamente chegar ao mesmo valor da empreitada por preço global. Somando as 45 subdivisões, chegar a um total de 5 milhões. Então, a diferença não é o valor. Mas, como eu coloquei aqui, o critério de determinação do valor. Na empreitada por preço global, o valor é definido considerando a integralidade do bem objeto do contrato. Na por preço unitário, cada parte, cada unidade do contrato administrativo. Pois bem, aí falta a gente diferenciar, colocar aqui a nossa empreitada integral. O que mata, pessoal, o que diferencia a empreitada integral das outras duas empreitadas é essa expressão aqui, ó. Além das demais, mas a que mata a charada é isso aqui. Em condições de entrada em operação. Vou ler novamente aqui o conceito da nossa empreitada integral. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sobre inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Pessoal, a empreitada integral, como está dizendo o nome,
é quando a administração contrata a totalidade de um empreendimento, volto de novo na expressão da lei, em condições de entrada em operação. Digamos, usando o mesmo exemplo, que esse prédio aqui vai ser um prédio onde vai funcionar o hospital. A administração pode usar a empreitada por preço global, pode, que é a construção do prédio. A empreitada por preço unitário, claro, que é a construção do prédio. Mas ela pode se valer também da empreitada integral. Aí ela não quer apenas a construção do prédio, mas aquela que é também a colocação e instalação de todos os equipamentos necessários para o funcionamento do hospital. E aí que o contratado vai entregar o bem objeto do ajuste em condições de imediata entrada em operação. Ou seja, ele vai entregar o hospital em condições de imediata entrada em funcionamento. Aí eu vou ter uma empreitada integral. Pois bem, entre outras diferenças, eu destaquei aqui da obra do professor Marçal Justin Filho, que a empreitada integral não admite fracionamento da obra, mas a empreitada por preço global admite. Ou seja, pessoal, como na empreitada integral, o bem, objeto do contrato, tem que ser entregue em condições plenas de entrada imediata em operação, não se admite fracionamento. Uma empresa tem que ser contratada para entregar o bem pronto para a administração. Mas na empreitada por preço global, aqui, admite-se o fracionamento. A administração pode, por exemplo, vou até usar aqui, outra página da lousa, contratar a construção desse prédio de 3 andares, mas desmembrando a licitação e, por consequência, os contratos por andar. Então, uma empresa A vence a licitação em relação ao terceiro. A B vence a licitação em relação ao segundo. E a C vence a licitação em relação ao primeiro. E o preço da proposta por elas apresentada não leva em consideração cada unidade considerada isoladamente, e sim o todo do primeiro andar. Desculpem, do terceiro andar, do segundo andar e do primeiro andar. Eu vou ter uma empreitada por preço global, ou seja, dentro de cada andar, segundo o desmembramento da licitação, eu vou ter um preço certo e total, não dividido em unidades determinadas. Vamos aqui dando sequência. Nosso inciso 9. Outro conceito extremamente relevante da lei, principalmente, não só, mas principalmente, para obras e serviços de engenharia. O que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Vamos lá. A desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. B. Soluções técnicas globais localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo, já vamos ver o conceito dessa figura, e de realização das obras de montagem. Seguindo aqui, C. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. D.
informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Vejam só, vamos parar aqui nesse ponto. Na próxima aula eu volto ainda definindo os elementos do projeto básico, tratamos do projeto executivo e já fechamos como um todo, analisando outros incisos, o artigo 6º da 86693. Obrigado a todos pela atenção e até lá.